E o treinador Fernando Diniz revelou que finalmente o atacante holandês Memphis tem chance de voltar no próximo compromisso do Timão, nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, e voltou a pedir a permanência do camisa 10 holandês. E ainda falando sobre o atacante Memphis, só que dessa vez nova polêmica. Desconfiado do departamento médico do Timão, o atacante pediu mais uma vez a presença do seu fisioterapeuta de confiança no CT Dr. Joaquim Grava, e o departamento jurídico do Corinthians alegou à FIFA que o Timão não participou da Libertadores 2025, tentando evitar pagamento de R$ 500 mil pelo volante José Martínez. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre uma informação inacreditável envolvendo o departamento jurídico do Corinthians. Para tentar evitar o pagamento de R$ 500 mil pelo Martínez, o jurídico do Timão alegou à Corte Arbitral do Esporte que o Corinthians não disputou a Libertadores da América do ano passado. Conforme acompanhamos, o Corinthians está com um novo transfer ban da FIFA, dessa vez por não ter pago cerca de 7 milhões e 500 mil do valor restante pela compra do volante José Martínez, que chegou ao Corinthians em 2024. Quando os trâmites do processo estavam correndo, o Corinthians acabou de uma forma para tentar evitar o pagamento de R$ 500 mil. Segundo o GE, o Corinthians alegou à Corte Arbitral do Esporte que não jogou a Libertadores 2025, porque havia um acordo entre o Corinthians e o Philadelphia Union, ex-equipe do José Martínez, que caso o Timão jogasse a Libertadores, teria que pagar esse adicional de R$ 500 mil ao clube norte-americano. Como o Corinthians se classificou no Campeonato Brasileiro 2024 para a pré-Libertadores 2025, então o departamento jurídico do Timão tentou alegar que a pré-Libertadores não é considerada Libertadores, mas absolutamente que a Corte Arbitral do Esporte não aceitou e manteve a condenação desse adicional de R$ 500 mil que o Corinthians tem que pagar ao clube norte-americano. A minha opinião quanto ao departamento jurídico do Corinthians ter alegado que o Timão não jogou a Libertadores 2025, sinceramente é inacreditável uma coisa dessa. Estamos falando de uma fase que é considerada preliminar, mas está muito bem descrita do que é uma Libertadores, que é a preliminar, depois a fase de grupos e aí as fases finais. Então, como que o departamento jurídico do Corinthians tenta alegar que o clube não disputou a Libertadores da América, sendo que recebeu as premiações, tudo devidamente da Conmebol? Então, uma maneira ali para tentar evitar esse pagamento de R$ 500 mil, muitos estão tratando como aquele famoso vai que cola, e acaba de uma certa maneira, para mim, sinceramente, descredibilizando o departamento jurídico do clube junto à Corte Arbitral do Esporte, junto à FIFA. Então, sinceramente, mais um caso aí complicado envolvendo um departamento do Timão e, claro, ainda falando, o Corinthians até esse presente momento que eu estou fazendo esse vídeo, ainda segue devendo esses 7 milhões e 500 mil. Estamos com um transfer ban, lembrando que a janela de transferência só vai abrir no final do mês de julho, mas, claro, é um Corinthians que acaba ficando sem crédito no mercado. Quem vai querer vender, de repente, para um Corinthians que vem tendo transfer bans meses após meses? Então, a situação financeira do clube é um caos e, infelizmente, só vai piorando. Dívidas, quase 3 bilhões, e, infelizmente, é um Corinthians que vem passando por tudo isso, aumentando suas dívidas nos últimos 18, 19 anos. Situação caótica do Timão. E agora vamos falar sobre polêmica envolvendo o atacante holandês Memphis. Tem informação que o Memphis está desconfiado
do departamento médico do Corinthians e por isso acabou chamando o seu fisioterapeuta de confiança mais uma vez no CT Dr. Joaquim Grava. O Memphis está com os seus últimos dias de contrato com o Timão. O contrato dele vence no dia 20 de junho e então estamos a menos de um mês para que esse contrato se encerre. Memphis, que está fora desde o dia 22 de março, quando sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, está completando no dia 22 de maio 60 dias que está fora por uma lesão que geralmente demora 3 a 4 semanas no máximo. Polêmicas aconteceram, como por exemplo o Memphis, que alega que um exercício errado acabou agravando a sua lesão. Memphis também, que nos últimos dias acabou tendo uma contratura muscular na perna esquerda, e devido a isso, segundo o GE, o Memphis acabou ficando desconfiado do exame que foi feito no Corinthians, que revelou que ele não tinha lesão, e para confirmar que realmente ele não teve essa lesão, ele acabou mais uma vez chamando o seu fisioterapeuta de confiança, o Fermin Valera, que foi até o CT Dr. Joaquim Grava mais uma vez nos últimos dias e acabou realmente confirmando para o Memphis que ele não tem nenhuma lesão. Devido a isso, até o Memphis ficou animado, até pediu para viajar para o jogo contra o Peñarol no Uruguai, mas esse pedido dele acabou não sendo aceito pelo departamento médico e nem também pelo treinador Fernando Diniz e sua comissão técnica. Então, o Memphis não confia nem um pouco no departamento médico do Corinthians e, claro, aí motivos, pelo jeito, ele tem bastante. A minha opinião, quanto ao Memphis não confiar no departamento médico do Corinthians é a seguinte: estamos falando de um departamento médico do Corinthians desde que o doutor André Jorge saiu há vários meses atrás, depois que chegou um outro profissional no clube que acabou, de uma certa forma, meio que atropelando as funções do Dr. André Jorge. Parece que o departamento médico do Corinthians, como um todo, acabou, de uma certa forma, perdendo a confiança, pelo menos pelos lados do Memphis. Pelo menos as informações que nós temos é o Memphis que acabou tendo vários problemas. Teve problema, por exemplo, com os fisioterapeutas fixos do clube, que passaram um exercício errado. Essa informação veio e ninguém do clube acabou rebatendo ou dizendo que é uma inverdade e tudo mais, e o próprio Memphis acabou confirmando em uma conversa com os Gaviões da Fiel que realmente houve um erro com ele. Então, e sinceramente, outros detalhes ali acabam chamando a atenção no departamento médico do Corinthians, até com o João Pedro Tchoca, que passou um tempo ali tratando o pubis e depois de um mês que foi descoberto que o jogador estava com uma hérnia inguinal. Então, o departamento médico do Corinthians ali precisa passar por um processo ali de refazerem as rotas das coisas que estão acontecendo. Sinceramente, é muito grave o Memphis ter essa desconfiança do departamento médico do Corinthians e acabar acontecendo tudo isso. Enfim, podemos tratar isso como uma bomba, mais uma bomba, porque é total descredibilidade do departamento médico do Timão. Então, o Memphis, que, como eu disse, está vivendo seus últimos dias de contrato e eu acredito que esse contrato não será renovado, como eu venho falando para vocês já há um bom tempo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre o atacante holandês Memphis, só que dessa vez, palavras do treinador Fernando Diniz, que revelou que finalmente o atacante holandês deve voltar a jogar no próximo compromisso do Timão, que será domingo pelo Campeonato Brasileiro, e mais uma vez o Fernando Diniz voltou a pedir a permanência do camisa 10 holandês. O Diniz, desde que ele chegou ao Corinthians aí há mais de um mês, todas as vezes que ele tem a oportunidade, ele pede a permanência do Memphis. O Diniz já disse por diversas vezes, falando, elogiando o camisa 10 holandês. E claro, sabemos que a situação é muito difícil, o contrato do Memphis está se encerrando. Eu já falei para vocês sobre a parte política do clube, que não quer a permanência do jogador, inclusive com informações de que se o Osmar Stabile renovar com o Memphis,
ele vai perder apoio político, então tudo indica que o contrato dele não será renovado. Claro, não tem como cravar nada, eu sempre falo para vocês da dinâmica do futebol. Mas vamos lá, voltando a falar do Diniz. O Diniz já demonstrou diversas vezes que ele quer a permanência do Memphis, e isso eu posso até tratar com vocês que o Diniz está indo em conflito com aquilo que a diretoria do Corinthians, pelo menos os bastidores, as informações dizem que não querem a renovação do Memphis, e sim somente o Marcelo Paz e o Fernando Diniz que querem. Então, podemos dizer que o Diniz, mais um motivo aí de conflito entre o treinador e a diretoria. Depois do empate contra o Peñarol no Uruguai, o Fernando Diniz, mais uma vez, foi perguntado sobre o Memphis. Ele falou sobre o Memphis ter chance de jogar no final de semana e também voltou a pedir a permanência do camisa 10. Vamos para as palavras do Diniz. Ele tem chance de jogar, está em um processo de transição. Eu conto com ele. Tenho desejo muito grande da permanência dele. É um jogador diferenciado. Eu espero que ele fique para nos ajudar. Então, mais uma vez, o Fernando Diniz fez questão de pedir a permanência do Memphis e agora praticamente indicando que o jogador poderá jogar no próximo compromisso, domingo, contra o Atlético Mineiro, 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: vamos lá. Finalmente existe uma chance, pelo menos uma expectativa do Memphis voltar a jogar. Mais de 2 meses depois, 15 jogos fora devido a uma lesão muscular de grau 2, mas, claro, com adendos anexos em relação a isso. Erraram com o jogador, pelo menos é isso que se fala, e mais uma vez aí, quase tendo uma lesão, uma contratura muscular na panturrilha esquerda, e isso é normal. Quando eu fiz o vídeo falando para vocês, é normal, porque a outra perna acaba sendo forçada e isso acaba acontecendo. Mas, finalmente, o Memphis vai jogar. Eu vou ser sincero com vocês. Surpreende essa fala do Diniz que o Memphis tem chance de jogar. Surpreende porque muitos já estavam acreditando que o Memphis nem jogaria mais pelo Corinthians, nem vestiria mais a camisa do Timão. Capitão, mas ele jogando, será que tem chance de renovar? Eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acredito que o Memphis vai jogar alguns minutos contra o Atlético Mineiro ou, de repente, até contra o Platense, para mostrar para o treinador da seleção da Holanda que ele está ok, está recuperado e tem chance de disputar a Copa. Por quê? Se, de repente, o Memphis não jogar mais nada e não for convocado, imaginem a situação. E o Corinthians, por mais que não vá renovar com o Memphis, tem que ter a melhor relação com o atleta. Deixar o Memphis feliz para ir para a Copa. Por quê? O Corinthians vai ter que fazer um acordo de mais de 40 milhões para pagar o jogador. Então, quanto melhor o parcelamento, melhor o prazo para o clube vai ser melhor. Então, acredito que seja por isso que as coisas estão caminhando para o Memphis jogar alguns minutos contra o Atlético Mineiro e, de repente, alguns minutos contra o Platense. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que o Memphis jogasse e arrebentasse, marcasse gol, desse assistência, porque imaginem só o tamanho da pressão. Eu já falei para vocês que gostaria que o Memphis ficasse, claro, um Memphis que permanecesse e jogasse, que tivesse ali um empenho Corinthians. Desse jeito, tudo esse tempo fora? Absolutamente que não. Às vezes a sensação que o Memphis usa o Corinthians para ir para a seleção da Holanda, mas, rapaziada, é um jogador que é diferenciado. Eu já falei para vocês, mudou a mentalidade. Eu gostaria que ele ficasse. Respeito quem não gostaria que ele ficasse. Mas o engraçado é que, quando se fala, por exemplo, que o Memphis é caro, que caiu aquela história de 6 milhões, mas fala-se que o Memphis custa alto, mas Pedro Raul, Alan, Vitinho, aí não tem problema nenhum, cada um deles ganhando R$1 milhão. E qual o nível de produção? Então, isso acaba gerando muita discussão, acaba gerando polêmica, mas surpreendente a revelação do Fernando Diniz. Volto a dizer a vocês, Fernando Diniz fez revelação surpreendente sobre o Memphis e, mais uma vez, pediu a permanência do jogador, entrando em conflito com a diretoria que não quer. Sabemos que a parte política, os políticos que mandam no estábulo não querem a permanência do Memphis, mas vamos ver aí o que vai acontecer. Volto a dizer, eu ainda continuo achando que não fica, e digo novamente também, é diferente eu achar que não fica de eu querer que ele fique. Eu
volto a dizer, gostaria que ele ficasse, mas claro, que tivesse uma sequência muito maior dentro de campo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!